Entenda que nesses próximos minutos, milagres vão acontecer na sua vida. O sobrenatural vai chegar até você, despedaçando jugo, quebrando grilhões e permitindo você viver o novo de Deus, permitindo você viver uma nova etapa, uma nova história. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a unção despedaça jugo. Sabe o que significa isso? Quando você recebe a unção que vem do céu, a unção que vem de Deus, quando ela penetra no teu corpo, tudo o que é jugo, tudo o que é peso, carga, sofrimento, tudo o que é maldição, inveja, fracassos, tudo aquilo que é diagnosticado como incurável, a unção chega, ela despedaça jugo, ela despedaça toda e qualquer maldição. Então você que está aí com um papel, um diagnóstico dizendo: eu estou doente, eu estou desenganado pelos médicos. Você que está com dores terríveis pelo corpo, dores terríveis. Eu queria que você mandasse agora no nosso WhatsApp qual é a dor que você está sentindo. Qual é o diagnóstico que o médico deu a você ou ao seu familiar. O número do WhatsApp vai aparecer aí para você que está aí virtualmente, e você vai mandar agora um áudio, ou então você vai escrever um texto rapidinho dizendo: meu nome é fulano, moro em tal lugar, e o diagnóstico de enfermidade que eu recebi, ou que o meu familiar recebeu, é esse aqui, é essa doença aqui, é esse sintoma aqui que eu tenho. 0 operadora 31 997 40 7305. E eu também digo a você o seguinte: você manda agora, escreve aí o que você no que você foi diagnosticado, ou seu familiar, e salva esse número nos seus contatos. Coloca aí o Hospital da Alma, mas você tem que salvar para que a gente também possa salvar o seu contato e enviar para você os links das próximas reuniões, vídeos, palavras, mensagens que vão lhe ajudar, tá bom? Mas manda aí agora, qual é o diagnóstico? Qual a aflição, a dor? Qual é a angústia que você está vivendo? Você que passou essa noite inteira em claro, passou no pronto-socorro, chegou agora em casa, você saiu do pronto-socorro só com um papelzinho, com um pedido de exame para fazer daqui 3 meses ainda. As dores estão aí, os sintomas estão aí. Eu queria lembrar você que nós estamos no Hospital da Alma. Quando você chega aqui nesse hospital, Deus, ele opera o milagre de dentro para fora. Aqui nesse altar, você não está vendo não, mas aqui nesse altar está o médico dos médicos, o cirurgião dos cirurgiões. Aqui nesse altar está o psiquiatra dos psiquiatras. Aqui nesse altar está o Senhor da saúde. O que a medicina não consegue fazer, o que a ciência não consegue fazer, o que os laboratórios não conseguem fazer, Ele faz. Ele despedaça jugo e traz o milagre à existência. Jesus está vivo. Eu afirmo, Jesus está vivo. Eu falei com ele agora. Ele está vivo. Pode ter certeza disso. Abra a sua Bíblia, você que tem aí a sua Bíblia, abra no livro de Lucas. Lucas. E enquanto eu estou aqui pregando, milagres vão estar acontecendo. Sobrenatural vai estar chegando até você. Mas no livro de Lucas, capítulo 8, e você pode também pegar o link agora dessa reunião e mandar para os seus contatos. Você nem imagina que dentre os seus contatos tem alguém agora sofrendo, tem alguém que passou a noite em claro com dores, e que ao receber essa palavra, essas pessoas serão curadas, serão livres. Aqui no livro de Lucas, se a gente pegar o capítulo 8, no versículo 40, o título diz: o
pedido de Jairo. E aí no versículo 40 vai dizer assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos e que estava à morte. Então, quando Jesus desembarca, quando Jesus chega e desembarca no porto, uma multidão está esperando ele. A notícia correu a boca miúda dizendo: Jesus está chegando. Avisaram nas mídias sociais da época. Saiu todo mundo mandando mensagem no Zap, postando no Instagram da época, dizendo: Jesus está chegando. E pasme você, o historiador vai dizer que tinha mais ou menos umas 30 mil pessoas na beira da praia esperando Jesus desembarcar. Quando Jesus desembarca, Jairo se apresenta a Jesus, uma pessoa de posses, uma pessoa que tinha o seu título, na época conceituado, um dos chefes da sinagoga, e ele diz para Jesus o seguinte: me socorre, me ajuda, porque a minha filha, única filha, de 12 anos, ela está para morrer. Ela está com uma doença, uma enfermidade considerada mortal. Então me ajuda. E Jesus prontamente disse: eu irei curá-la. Onde é a sua casa? A casa dele ficava a alguns quilômetros dali. E Jesus se prontifica a ir com Jairo na casa dele, para que a sua filha fosse curada. Só que você imagina que, como Jairo, quantas centenas de pessoas não estavam ali precisando também de um milagre? Quantas centenas de pessoas não estavam esperando Jesus porque tinham uma necessidade, tinham um pedido a fazer? Mas agora você vê Jesus, que é recebido por uma multidão, se dirigindo à casa de uma pessoa. Eu imagino dentro da multidão um monte de gente querendo tocar, um monte de gente querendo falar, um monte de gente querendo a atenção de Jesus. Alguns outros já reclamando e dizendo: ele só vai na casa de Jairo, ele só vai na casa do que pode. Comigo ele não fala, comigo ele não me atende, nem olhou para mim. Enfim, Jesus está indo para a casa de Jairo. Aí no versículo 43, o título já muda aqui na Bíblia e diz assim: a cura de uma mulher enferma. Mas lembra que Jesus está indo para a casa de Jairo. E aí no versículo 43 vai dizer assim: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém podia curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, ou seja, de Jesus, e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Grifa essa palavra. Jesus parou e disse: quem me tocou? Ele fez uma pergunta. Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém, grava essa palavra, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todos, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Ela foi curada como? Quanto tempo? Imediatamente. Então lhe disse: filha, a tua fé
te salvou. Vai-te em paz. Pois bem, agora olha para mim, preste atenção, porque é aqui que o milagre vai acontecer na sua vida. Jesus está saindo do porto para ir para a casa de Jairo, a alguns quilômetros dali. A Bíblia agora vai relatar que no meio do caminho a multidão está tocando em Jesus. No meio do caminho a multidão está apertando Jesus. As pessoas estão empurrando, as pessoas estão querendo chegar até Jesus. Mas Jesus vai parar num dado momento e vai dizer: alguém me tocou. A verdade é que a primeira pergunta ele diz: quem me tocou? E Pedro, até ironicamente, como se fosse o esperto da história, ele disse: mas Senhor, está todo mundo tocando, está todo mundo apertando, o Senhor vai perguntar quem me tocou? Aí Jesus vai dizer: o cabeça de bagre, preste atenção, alguém me tocou, porque eu senti que saiu poder. Em outras palavras, muitos tocaram em mim sem fé, muitos tocaram em mim não crendo, por tocar, e não aconteceu nada com eles que tocaram, mas alguém me tocou, das muitas mãos que estavam me tocando, alguém me tocou com fé, porque eu senti que saiu poder. Eu queria que você entendesse que a filha de Jairo tem 12 anos e está para morrer. E essa mulher hemorrágica, com fluxo de sangue, que a Bíblia diz que nenhum médico resolveu, ela sofre há 12 anos. A doença dessa mulher durou 12 anos. Naquela época, uma mulher, quando ela estava nos seus dias de ovulação, menstruação, porque a mulher fica nesses dias, porque o corpo prepara para engravidar, e quando a mulher não engravida, naturalmente ela precisa expelir. Então, quando a mulher ficava nos seus dias, ela era considerada imunda naqueles dias. Essa mulher, ela era considerada imunda, e naqueles dias ela tinha que ficar na aldeia das imundas. Também existia a aldeia dos leprosos. Uma pessoa leprosa, ela era excluída da sociedade, tinha que viver na aldeia dos leprosos e não podia entrar na cidade. Era proibido entrar. O leproso, ele tinha que abandonar sua casa, sua família, sua carreira, e ele tinha que ficar na aldeia dos leprosos, a não ser que ele escondesse que era leproso, como no caso de Naamã. Ninguém sabia que ele era, a não ser a esposa e a empregada. Mas aí, essa mulher, essa menina, quando ela chegou na sua idade, 14 anos, que ela começou a ovular, ela foi orientada pela mãe: você tem que ficar lá 7 dias, na aldeia das imundas. Depois de 7 dias, você passa pela purificação e volta para casa, como a mamãe sempre faz. Você não vê que sempre a mamãe fica, cada mês a mamãe fica uma semana fora, a mamãe fica também lá na aldeia, depois passa pela purificação, na lei de Moisés, e volta para casa. E essa menina foi para a aldeia das imundas. Enquanto a mulher está naqueles dias, ela não pode voltar para casa, ela não pode sair dessa aldeia, ela não pode ter contato com outras pessoas, a não ser lá dentro, que estão na mesma situação. Mas aí agora se coloca no lugar dessa mulher, dessa menina, que está indo para a aldeia das imundas, e quando vence os seus 7 dias, as suas amigas, as outras meninas estão saindo, voltando para casa, mas ela não parou de sangrar. E aí ela fica o 8º dia, o 9º dia, o 10º dia. Daqui a pouco a mamãe está indo lá, chegou os dias da mamãe, e a mamãe diz: o que foi? O que houve? O que aconteceu? Não, eu não paro. Essa menina passou a ter hemorragia, passou a ter fluxo de sangue e não parava. A Bíblia vai dizer que ela gastou com os médicos, porque tudo que eles podiam fazer na época, como a menina não podia sair da aldeia,
Então, a mãe, a família, pessoas próximas e pessoas que conviveram com ela ali, que todo mês ia lá e via que ela não saía de lá, dizia: olha, tem um médico em tal lugar, vou falar com ele. Ele passava o remédio, pagava, levava para a menina e nada dela ser curada. Mas eu conheço um outro curandeiro, eu conheço um outro chá, um outro remédio que resolve. Aí a família ia, pagava, levava para a menina e nada. E a Bíblia vai dizer que ela viveu assim 12 anos, ela gastou tudo que ela podia, tudo que não podia para ser curada e não foi curada. Agora, você imagina, se ela entrou ali na aldeia das imundas com 14 anos, com mais 12 anos, ela já tem 26 anos. Você imagina ela anêmica, raquítica, como não bastasse a solidão, depressão, tristeza, angústia, porque ela deixou de viver. Ela não pode mais voltar para a cidade, ela não pode mais voltar para casa, ela não pode mais conviver como uma pessoa normal. Ela está 12 anos gemendo, ela está 12 anos padecendo. Lá dentro da aldeia das imundas, ela ouviu o murmurinho, ela ouviu as pessoas comentando: olha, Jesus está para chegar, Jesus está vindo aí, disseram que ele vai vir tal dia, disseram que ele está chegando. Daqui a pouco entra na aldeia das imundas pessoas dizendo e dando testemunho, falando: olha, eu fiquei sabendo que esse Jesus aí na cidade tal, no lugar tal, curou, libertou, transformou. Essa menina de 12 anos que chegou lá, que está 12 anos sofrendo, 12 anos de sofrimento, ela está ouvindo os milagres, ela está ouvindo que tem um Senhor Jesus fazendo milagres em Jerusalém, mas ela está na aldeia. Eu imagino essa menina fazendo a sua oração nos seus momentos de angústia, dizendo: ah, meu Deus, eu não posso ir até Ele, eu não posso sair daqui, mas quem me dera se Ele viesse aqui, quem me dera se Ele visitasse a minha cidade, quem me dera se um dia eu pudesse ao menos chegar perto dEle. E agora chega alguém para entrar na aldeia das imundas, meio que revoltada, porque a mulher, quando fica nesses dias, fica estressada, não é? E chega injuriada, dizendo: que isso? Como que pode logo hoje? Esse troço foi descer, que Jesus está chegando, eu queria ver Jesus, e eu tive que vir para cá. Eu imagino essa menina que está há 12 anos sofrendo, no cantinho lá da aldeia, dizendo assim: ah, meu Deus, se eu pudesse pelo menos tocar nas vestes dele, eu tenho certeza que eu seria curada. Eu queria pelo menos ter chance de tocar nas vestes dele. Mas a menina não pode sair, não pode se envolver com as outras pessoas, porque se fosse pega, era apedrejada, era lei. Mas olha só o detalhe, desse momento que ela está orando e dizendo: se eu pudesse pelo menos tocar nas vestes dele, eu seria curada. Nesse momento, Jesus está falando com Jairo lá na praia. Jesus acabou de desembarcar e Jairo pede: minha filha está doente, o senhor não pode ir lá em casa? E Jesus: claro. Onde é a sua casa? Ah, minha casa fica lá do outro lado. A história diz que para Jesus chegar na casa de Jairo, ele passava do lado da aldeia das imundas. Jesus passava na porta da aldeia das imundas. Aí você vai entender agora que Jesus não está indo apenas na casa de Jairo, porque Jesus não precisava ir na casa de Jairo para curar a filha de Jairo. Você vai lembrar que o centurião pediu para Jesus: o meu servo está muito doente. E Jesus falou para o centurião: eu vou na tua casa curar o teu servo. E o centurião falou: não precisa, manda uma palavra que eu creio, ele vai ser curado. E Jesus se admirou da fé do centurião e disse: pode ir então, que por causa dessa palavra ele já está curado. E foi batata. Quando o centurião chegou lá, constatou que mais ou menos naquela hora que ele falava com Jesus, foi a hora que o rapaz ficou são, ficou livre das dores.
Então Jesus não precisava ir na casa de Jairo, era só ele estender a mão, era só ele dar uma palavra. Mas na verdade Jesus não estava indo na casa de Jairo, Jesus estava querendo dar uma carona para a mulher hemorrágica na caravana. Jesus estava querendo dar uma carona, e Jesus agora, nesse momento, enquanto eu prego, ele está querendo dar uma carona para alguém que está sofrendo, gemendo, padecendo. E aí a multidão está seguindo Jesus, Jesus está passando agora perto da aldeia das imundas, e parece que eu vejo essa menina que há 12 anos está sofrendo com essa hemorragia, ela aproveitando a chance, a oportunidade, ela se escondendo na sua roupa, e principalmente naquela época a mulher se cobria toda, e isso para ela era bom, porque outras que já tinham visto ela lá dentro da aldeia não podiam reconhecê-la, uma vez toda coberta. E a Bíblia vai nos mostrar que essa mulher hemorrágica, ela vai entrar na multidão, ela vai tentar pelo menos tocar em Jesus. O historiador Flávio Joséfo vai dizer que até ela conseguir tocar nas vestes de Jesus, ela caiu mais ou menos 7 a 8 vezes. Ela estava fraca, anêmica, mas ela estava colocando toda a sua esperança, toda a sua fé, toda a sua força em tocar em Jesus. E quando ela chegava perto para tocar em Jesus, alguém apertava, empurrava, e ela fraca, caía. Aí ela levantava, um esforço tremendo, empurrando abrindo espaço de um lado, levantando uma outra pessoa aqui do lado dela, e aí quando ela ia tocar, ela caía de novo. E essa mulher, com essa doença, ela podia se vitimizar, ela podia ficar chorando na beira do caminho, esperando o milagre, mas ela foi atrás do milagre, ela foi buscar o milagre, mesmo anêmica, mesmo correndo risco de ser descoberta e apedrejada, mas ela está agora colocando toda a sua fé, toda a sua esperança no Senhor Jesus. Parece que eu vejo ela caindo a 7ª vez, e já não aguentando mais, não tendo mais fôlego, não tendo nem como mais respirar. E também parece que eu vejo Jesus segurando o passo, parece que eu vejo Jesus segurando a caravana, e Jesus indo para o lado dela, querendo dar uma beira no milagre para ela. E a gente aprendeu que nós temos que ir até o milagre, não é Jesus vir até a gente. Nós aprendemos o vinde a mim, Jesus disse, ele não disse espera que eu vou até você, mas ele disse vinde a mim. E parece que eu vejo Jesus segurando o passo, está segurando, e quando essa mulher não aguenta mais, já caiu 7 vezes, não conseguiu chegar perto, quando ela vai cair a 8ª vez, ela já cai e toca na orla do vestido de Jesus. Quando ela toca, uma mulher considerada imunda, naqueles dias, desprezada, não tinha nome, não era reconhecida. Quando ela vivia naqueles 7 dias dela lá, ela era desprezada. Essa menina, ela ficou 12 anos sem esperança, porque a medicina da época não pôde fazer nada. Essa menina é conhecida como um ninguém. Ela não tem nome, ela não tem credibilidade, ela não tem mais sonho. Ela é conhecida como ninguém. Quando ela toca na orla da veste, Jesus para. Ei, Jesus parou e falou: ei, quem me tocou? Parece que eu vejo ele perguntando e virando assim para Pedro: quem me tocou? E Pedro é o primeiro que responde e diz: mas Senhor, a multidão te toca, a multidão te aperta, e o Senhor diz: quem me tocou? Enquanto Jesus está perguntando: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Parece que eu vejo as pessoas com medo, receosas,
dizendo, não, não, eu não. Até tinha tocado, mas agora está dizendo, não, eu não, porque vai que ele vai me repreender. Quem me tocou? E a mulher está quieta. A mulher do fluxo de sangue está quieta. Pedro vai dizer, mas todo mundo toca, aperta. E o Senhor pergunta, quem me tocou? Aí Jesus disse assim, alguém me tocou. Olha a diferença. Alguém me tocou. Jesus chamou aquela mulher de alguém. Jesus estava dizendo, você que me tocou com fé, você não é ninguém, você é alguém. Alguém me tocou, porque eu senti que saiu poder. Parece que eu vejo aquela mulher enxugando as lágrimas e dizendo, o quê? Ele me chamou de alguém. Eu sou alguém, eu não sou ninguém, eu sou alguém. E ela levanta e diz, eu toquei, Senhor. Trêmula está escrito. Estava fraca, debilitada. Colocou toda a força para chegar até Jesus. O Senhor me chamou de alguém. Agora ela podia se apresentar porque ela sentiu a cura. Ela sentiu que a hemorragia foi estancada. Agora ela não é mais ninguém, ela é alguém. Agora ela não é mais imunda, agora ela é alguém. E Jesus vira para ela e chama ela de filha. Sabe lá o que é isso? Uma pessoa que até agora há pouco era considerada ninguém. Jesus diz, filha, ô filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Você é alguém. Essa doença, essa enfermidade que você está sofrendo, fez você virar um ninguém. Tem doenças, tem enfermidades, que você, antes dessa doença, era o doutor fulano, doutora fulana, era o homem respeitado. Mas essa doença tirou até a sua dignidade. Que hoje, para tomar banho, alguém tem que dar banho em você. Você está se sentindo um ninguém. Você está se sentindo inútil. Hoje, para comer, alguém tem que botar na tua boca. Você está me ouvindo? Você foi uma pessoa sempre ativa. Hoje, para se trocar, alguém tem que te ajudar, colocar roupa. Você está se sentindo inválido, você está se sentindo ninguém. Mas a caravana de Jesus está passando aí agora. Jesus está passando aí agora no teu quarto, nesse hospital. Jesus está passando agora lá no hospital onde está o seu familiar. Jesus está passando agora, está dando uma beirinha, só para você tocar nele diferente, para que saia poder dele e você seja alguém. Alguém me tocou, ele disse, porque eu senti que saiu poder. Ela foi curada, a Bíblia diz, imediatamente. Preste atenção. Você que está com uma doença, uma enfermidade, uma dor, você que está com um problema de saúde, não importa se gravíssimo ou não, você tem um familiar agora com uma doença gravíssima, você está acompanhando essa reunião agora pela primeira vez, você foi notificado aí no seu celular que estávamos ao vivo, não foi por acaso. Você vai fazer um voto com Deus agora.
Você não precisa de oração, você precisa de ação. Oração você já fez durante todos esses 12 anos que ela estava hemorrágica. Oração você já fez, já pediu durante todo esse tempo de diagnóstico e você continua doente. Frequentar a igreja você até frequenta durante todo esse tempo que você está doente. Crer em Deus você também crê, mas continua doente. Então nós vamos saber agora se a unção despedaça jugo ou não. Você vai falar para Deus agora, do fundo da alma. Porque se for da boca para fora, Ele sabe. Ele conhece a intenção. Você vai dizer assim: meu Deus, me cura. Que eu faço um voto de ser dizimista fiel nesse altar do hospital da alma. Eu dou a minha vida nesse altar. Dízimo quebra maldições. E está na Bíblia, não fui eu que escrevi não, hein? Como alguns se deixam vencer pela voz do diabo, da dúvida, que é só a gente tocar no assunto dízimo e oferta, você pensa que a gente quer te roubar, que a gente quer te enganar. Mas não fui eu que escrevi não, está na palavra de Deus. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Como? Nos dízimos e nas ofertas. E quando você é infiel, não devolve as suas primícias, não é fiel a Deus, você abre a porta da maldição. Mas quando você é fiel, a maldição é quebrada. A janela do céu é aberta e as bênçãos sem medidas são derramadas. E bênçãos sem medidas não é só dinheiro, é saúde. Porque tem gente agora que tem dinheiro para jogar pela janela, de tão rico que é, mas não tem saúde. Tem uma cama maravilhosa, que o valor da cama dá para comprar a tua casa, mas não tem sono, sofre com insônia. Uma coisa simples, deitar e pegar no sono, não tem sono. Tem gente que tem dinheiro para pagar o melhor médico, o melhor hospital, o melhor remédio, mas o dinheiro não compra a cura. Então você vai fazer uma prova de fé agora, porque se Deus não te curar, se Deus não te dar sinais agora, você não tem compromisso. Mas Ele te curando, aí você tem que honrar. Porque na mesma velocidade que a cura chega, que o milagre chega, ele também vai embora. Quando você deixa de ser fiel. Na mesma velocidade que o milagre vem, você perde quando você deixa de ser fiel. Você está aí num leito de dor. Você vai falar assim: meu Deus, me cura. Que se o Senhor me curar, eu vou pegar agora o que eu tenho, o que sobrou. Não importa a quantia, se é R$1, 10, R$100, 1 milhão, 100 milhões, não importa. O que eu tenho na carteira, no banco, na caixinha de sapato, na bolsa, vou somar tudo. Eu vou dizimar agora. E o que entrar daqui para frente, eu vou ser dizimista fiel nesse altar do hospital da alma. Eu vou dar minha vida nesse altar. Você pode estar do outro lado do mundo, você vai ser dizimista nesse altar. Você vai ser membro virtual do hospital da alma, participando das reuniões virtualmente, como se estivesse aqui na primeira cadeira. Você tem um familiar agora à beira da morte, um familiar com uma doença incurável, e você vai fazer o voto por ele, vai dizer: meu Deus, cura esse meu familiar. E eu faço esse voto de ser dizimista fiel no altar do hospital da alma. É isso que você vai falar. Experimenta falar, experimenta fazer esse voto. Se você já tem um voto de ser dizimista fiel nesse altar do hospital da alma, você que já é membro, você que já tem esse voto e tem um problema de saúde ou tem um familiar doente, você vai dizer: meu Deus, pela minha fidelidade, pelo meu voto de ser dizimista fiel no altar do hospital da alma, tira essa doença, arranca essa dor, tira o meu familiar da doença. E você vai dizimar agora o que você não dizimou, e tudo que entrar, à medida que entrar, na mesma velocidade que entrar, você dizima. Entrou hoje, você dizima. Não entrou nada hoje, o dízimo de nada é nada, mas eu sou dizimista. O que entrar, o dia que entrar, na mesma velocidade que entrar, você transfere, você dizima, você honra, e Deus te honra.
E depois você vai chegar para o seu familiar curado e vai dizer: agora você vai ser dizimista também lá, porque você só está curado porque eu fiz o voto de ser fiel. E você também vai fazer o voto de ser fiel. Às vezes a pessoa, ela luta para não devolver o dízimo, os primeiros 10%, as primícias, para a obra de Deus, mas ela dá 100% da vida dela para o remédio, do salário 100% para os medicamentos, vende tudo para pagar o hospital e não resolve o problema. Então agora, você que está aí sofrendo e gemendo, ou tem alguém assim, se você pode, fique em pé. Se você não pode, não dá devido à sua debilidade ou problema de saúde, sentado ou deitado, feche os seus olhos agora. Eu vou colocar o envelope do dízimo na tela. Não feche os olhos ainda não. Eu vou colocar o envelope do dízimo na tela. Você vai, pela fé, tocar nesse envelope do dízimo. Vai tocar aí na tela do seu celular, computador, televisão, você que está no YouTube. Pela fé, você vai tocar. Se puder tocar mesmo na tela, literalmente toca. Se não dá, está longe a tela, estenda a mão. E você vai repetir essa frase que está no envelope do dízimo, fazendo esse voto com Deus. Nesse momento, Jesus vai parar e vai dizer: alguém me tocou. Nesse momento vai sair poder de Jesus, vai sair unção do céu, e vai entrar nos seus órgãos, vai entrar na corrente sanguínea, nas vias respiratórias, vai entrar nos ossos, vai entrar na medula, vai te curar. Você, daqui a alguns minutos, vai estar curado. Daqui a alguns minutos você vai ligar para o seu familiar que agora há pouco estava chorando de dor, vai dizer: cadê a dor? Procura! Está curado. Estenda a mão aí para o envelope. E do fundo da alma, com palavras sinceras, diga assim: meu Deus, fala, Senhor Jesus, me cura. Cura o meu familiar, me liberta. Fala, Senhor Jesus, me cura, me livra dessas dores, dessa aflição. Que eu faço um voto, repita, que eu faço um voto de ser dizimista fiel nesse altar do hospital da alma. Fala, meu Deus, me cura, meu Deus, me livra, me liberta. Que eu faço um voto de ser dizimista fiel nesse altar do hospital da alma. Eu dou a minha vida nesse altar do hospital da alma. Eu vou te servir, meu Deus, mas me cura. Você que está orando por um familiar, diz: meu Deus, cura o meu familiar. E fala o nome do familiar. Cura o meu familiar. Fala o nome do familiar. E diz: meu Deus, cura ele, cura ela. E eu faço um voto de ser dizimista nesse altar por ele. Eu vou devolver o meu dízimo nesse altar. Eu vou falar para ele, curado, dizimar nesse altar. Mas cura, meu Deus. Liberta, meu Pai. Fala, meu Deus, me cura. Que eu faça esse voto de ser fiel. Se você já tem o voto de ser dizimista fiel nesse altar do hospital da alma, então fala: meu Deus, me cura. Cura o meu familiar pelo meu voto, pela minha fidelidade nesse altar do hospital da alma. Cura, liberta, meu Deus. Porque a tua palavra diz em Provérbios 3, 9 e 10: honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda.
e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Fala, meu Deus, aquilo que eu estava dando para os remédios, o valor que eu estava pagando no hospital, nos remédios, e não estava tendo resultado, eu vou dar de oferta no teu altar. Eu vou dizimar o que sobrou, o que eu tenho ainda, e o que entrar daqui para frente, eu vou dizimar. Mas me cura, me livra. Agora fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos e coloca a mão agora no local da dor. Se a dor é generalizada, coloca a mão na cabeça. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Obedeça, fecha os olhos. Coloca a mão no local da dor, ou no alto da cabeça. Se não tem dor e é apenas um diagnóstico, coloca a mão na cabeça, fecha os olhos. E pode abrir os seus olhos. Olha para mim, por favor. Pode abrir os seus olhos. Isso, pode abrir. Abre os olhos, tira a mão, pode tirar a mão. Levanta e anda. Procura a dor. Mexe. Não, pode levantar, pode movimentar. Pode procurar, aperta, faz o que você não podia fazer. Toca. Você que só dá para constatar a cura por exame, pode fazer o exame, pede outro exame agora. E depois você vai me apresentar, vai trazer o antes e o depois, vai trazer o que constava a doença e o que vai constar a cura. Mas agora, pode andar, pode mexer, pode, abaixa. Vai, senhora, não precisa ter medo não, vai, senhor, pode mexer. Pode levantar, pode respirar fundo. Bate o pé se o problema era na perna, bate o pé aí. Se era na coluna, abaixa, procura, faz aí o movimento que você não podia fazer. Não podia levantar, levanta. Não podia andar, anda. Estava com a tipóia aí no braço, pode tirar, tira, mexe o braço. Pode mexer, sem medo, mexe. Faz aí, senhora, senhor, mexe, procura. Pode mexer. Você está rindo? Por quê? Porque sumiu, né? Você está dizendo, caramba, a morfina não tirou a dor, os remédios não resolveram, mas agora eu fiz o voto com Deus. O Senhor falou, fecha os olhos, abre os olhos, sumiu. O que é isso? É o poder de Jesus. É o poder de Deus, senhora, senhor. Seu familiar estava com uma dor, ele não está aí perto, né? Liga para ele. Não, liga para ele e fala assim, fulano, mexe aí, procura aí a dor. Que você me disse agora há pouco que estava. Mexe, procura, anda. Ele vai falar agora que foi curado. A unção chegou até ele e o jugo foi despedaçado. Preste atenção, ouça. Na mesma velocidade que a cura chegou, na mesma velocidade que você agora ficou livre, você vai mandar um áudio agora no nosso zap, e quem puder gravar um vídeo, aí grava com o celular assim, ó, deitado na horizontal, grava um vídeo agora, fala aqui ó, minha mãe está andando, bispo, aqui ó, estou andando aqui ó, estava com dor, sumiu, meu nome é fulano, moro em tal lugar, estava com esse diagnóstico, esse problema e a dor sumiu. Mas manda agora, aí no nosso zap, 31 997407305. E você vai pegar agora, preste atenção. Você vai dizimar agora. Você vai pegar, você vai somar agora. O que eu tenho que eu não dizimei? O que eu tenho? R$10 aqui, R$10 no banco, na outra conta, soma tudo. Tem quanto? Tanto. Os primeiros 10% é para Deus. Ele é o primeiro na minha vida. Pega o dízimo agora. Eu vou botar as contas da igreja. Você faz um print aí, tira uma foto para você cadastrar as contas no seu banco, para você fazer o Pix.
Você transfere agora o seu dízimo, manda no zap o comprovante e diz: ó, tá aí, a partir de hoje sou dizimista do Hospital da Alma. Você vai transferir seu dízimo agora. E se você tem fé para dar uma oferta, aquilo que você ia pagar no remédio, aquilo que você ia pagar no exame, aquilo que você ia pagar na cirurgia, você vai dar de oferta no altar. Porque a cirurgia aconteceu. Agora, Jesus fez o transplante, restaurou, curou. Você que precisa fazer o exame, você vai fazer o exame, você vai constatar a cura. Aí você vai pegar o valor que você ia dar de oferta, para o remédio, para o médico, para o anestesista. Você vai pegar e vai dar de oferta no altar. Porque o altar não toma, o altar devolve multiplicado. O altar não tira, o altar dá. E a partir de então, você passa a ser membro do Hospital da Alma. Se você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, você pode vir aqui participar das reuniões presencialmente. E se você mora em outra cidade, longe, país, estado, você vai ser membro virtual. Nós vamos fazer uma igreja Hospital da Alma aí na sua sala, uma extensão da igreja Hospital da Alma na sua sala. Toda reunião, ou as principais reuniões, você vai assistir aí no YouTube, ao vivo conosco, como se você estivesse aqui na primeira cadeira. Domingo, 7 da manhã, 9h30 da manhã, a principal. Durante a semana, a reunião principal é 7h30 da noite, exceto sexta-feira, que a gente vai fazer a corrente da meia-noite, que é uma reunião diferente, para quem quer resultados diferentes. Vai começar 10 da noite, vai terminar meia-noite, a reunião de sexta-feira, corrente da meia-noite, corrente poderosa da meia-noite, está de volta, começando 10 da noite, em ponto começa. Você vai se entregar a Deus. E o mesmo Deus que curou, agora é o Deus que transforma. O mesmo Deus que chama você de alguém agora, alguém. Jesus disse: alguém me tocou. Ele vai mudar as outras áreas da sua vida. Se você permanecer sendo fiel, se você permanecer obedecendo, Ele vai mudar as outras áreas da sua vida. Você que está participando agora da reunião, você vai pegar a sua melhor oferta. Você vai pegar o seu tudo. Ainda que seja uma moeda, mas é o tudo, é o melhor. Você que está aqui na igreja, coloca aqui no gasofilácio, passa aqui o cartão. Você que está virtualmente, tem aí as contas que você pode dizimar agora, você pode ofertar agora. Está aí o Pix, que é o CNPJ, está aí a conta do Santander, Caixa Econômica, Itaú, tem aí o QR Code, ou para quem gosta de falar o inglês certo, o QR Code, e você pode fazer a sua doação agora. Mas eu quero receber o seu áudio, contando o milagre, contando a cura. Eu quero receber o seu áudio contando o milagre. E você que agora foi abençoado com essa palavra, você vai fazer com que essa palavra chegue no maior número de pessoas. Você vai ser bênção para alguém. Você vai ser usado por Deus agora para abençoar alguém. Você vai mandar em todos os seus contatos o link dessa reunião. Aí você está perguntando: bispo, e o que aconteceu com a filha de Jairo? Porque Jesus não estava indo para a casa de Jairo? Estava. Deu uma carona para a mulher hemorrágica na caravana, não é? Milagre aconteceu. E aí, justamente agora que a mulher hemorrágica foi curada, Jesus parou para atender essa mulher. Vai chegar alguém e vai dizer para Jairo assim: não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Vai chegar alguém para Jairo e vai dizer: é tarde, tua filha já morreu. Você, eu, no lugar de Jairo, a gente ia dizer assim: puxa vida, se ele não parasse para atender a mulher hemorrágica, ele chegava em casa a tempo, não é? Mas aí Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente que ela será salva. Não, mas ela está morta. Não temas, crê somente que ela será salva.
Jesus vai na casa de Jairo. As pessoas, vizinhos, estão chorando lá dentro. Jesus chega e diz assim para aquelas pessoas: ela não está morta, ela dorme. E Jesus manda as pessoas que riam ou riram na hora que Jesus disse: ela não está morta, ela dorme. Pessoas que estavam chorando ao mesmo tempo começaram a rir, duvidar. Aí Jesus fez, sabe o que? Sai, pode sair da casa. Todo mundo que riu, sai. E Jesus mandou ficar no quarto que a menina estava morta, só o pai, a mãe da menina, Jesus, Pedro, Tiago e João. Nem os outros discípulos Jesus permitiu. Porque tem alguns milagres que Ele vai fazer na sua vida, que para Ele fazer na sua vida, Ele vai ter que tirar de dentro da tua casa, vai ter que tirar de perto de você algumas pessoas. Tem milagres que para Ele fazer, Ele vai ter que tirar algumas pessoas de perto de você. As pessoas foram tiradas. Jesus falou para a menina: menina, eu te mando, levanta-te. E a menina levantou, ressuscitou, foi curada. Aí Jesus apresentou a menina curada. Aí os que estavam lá fora, duvidando, agora está aí o milagre. Mas para acontecer o milagre, eles não podiam estar presentes. Para o milagre se realizar, eles tinham que estar do lado de fora. Tem pessoas que Jesus vai colocar para o lado de fora da tua vida, da tua casa, e só vão assistir o milagre do lado de fora, porque não pode ficar do lado de dentro. Deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer. Mas Ele faz. Nós vamos fazer a oração agora para você receber o Espírito dEle, a presença dEle, a força dEle, e você vai sair dessa reunião abençoado. Esse dia será abençoado. Você terá uma nova história daqui para frente. Depois, nas próximas reuniões, eu vou colocando os áudios que estão chegando, os testemunhos. No mínimo, você que foi curado agora, no mínimo você precisa contar. Não esconda o testemunho. Quando você conta o testemunho, Deus te dá outros testemunhos. Quando você conta o milagre, Deus te dá outros milagres. Então, no mínimo, você que agora recebeu o milagre, recebeu a cura, anota aí o nosso zap, salva aí nos seus contatos, né? Para que você receba também os links. Coloca aí Hospital da Alma, e aí a gente salva também o seu número, para você receber as mensagens. 0 operadora 31 99740 7305. Honre a Deus, que Deus vai te honrar. Lembrando que nessa quarta-feira vamos estar buscando o Espírito Santo, a salvação. Sexta-feira, 10 da noite, a corrente da meia-noite. E domingo, nós voltamos à reunião no horário normal, 7 da manhã a primeira reunião, e a principal reunião às 9:30 da manhã. Domingo é a transformação da sua vida e da sua família. E 3 da tarde é o tratamento para a cura dos vícios, no domingo. Feche os olhos, coloque as mãos no coração, e nesse momento, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Fala: meu Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que sem o Senhor eu nada posso fazer. Eu reconheço o quanto sou carente do Senhor, o quanto dependo do Senhor, o quanto preciso do Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, os meus erros. Que a tua misericórdia possa me alcançar, Senhor. Que a tua palavra, que é viva, eficaz e mais cortante
do que uma espada de 2 gumes, ela possa penetrar na minha vida. Fala: meu Deus, eu preciso do teu Espírito. Preciso da tua presença. Aleluia. Bem ao longe vi a multidão que seguia Jesus de Nazaré. Pude perceber em meu coração o desejo de tocá-lo pela fé. Tanto tempo faz, tudo já gastei, me restou somente crer. Basta tão somente eu lhe tocar, deste mal sarado eu serei. Um toque na orla do teu manto faz um milagre acontecer. Um toque de fé cessou o meu pranto, me vi transbordar do seu poder. Um toque na orla do teu manto e a minha vida transformou. E o maior milagre foi ouvir: filho, vai em paz, a tua fé te salvou. Um toque na orla do teu manto, aleluia. Um toque receba na a presença dele, receba o Espírito dele, manto, receba o poder faz dele. Um milagre acontecer. Um toque de fé, um toque de fé cessou o meu pranto, me vi transbordar do seu poder. Um toque na orla do teu manto e a minha vida transformou. E o maior milagre foi ouvir: filho, vai em paz, a tua fé te salvou. Filho, vai em paz. Filho, vai em paz, a tua fé te salvou. Receba o Espírito de Deus, receba a presença de Deus, receba a paz que excede todo entendimento. É o Senhor Jesus te abraçando, e a presença dele vem como uma brisa que refrigera a alma. E é ele dizendo para você: eu estou no controle, creia, confia, tudo dará certo. Ele diz: vai dar tudo certo, confia. Receba a presença de Deus. Sejam todos abençoados. Que esse dia seja de vitórias, que essa semana seja de novidades, de realizações, de portas abertas. Sejam todos abençoados. Diga: Senhor Jesus, fala com fé: Senhor Jesus, eu tenho um voto de ser dizimista fiel nesse altar do Hospital da Alma, e pela minha fidelidade, encha os meus celeiros, transborda os meus lagares, abra as janelas dos céus, derrama as bênçãos sem medidas, para que o teu nome seja glorificado hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga: assim seja. Amém. Amém? Sejam todos abençoados. Que o Espírito Santo ele lhe conduza à vitória. Deus abençoe. Vamos com Deus. Bom dia. Um toque na orla do teu manto faz um milagre acontecer. Um toque de fé cessou o meu pranto, me vi transbordar do seu poder. Um toque na orla do teu manto e a minha vida transformou. E o maior milagre foi ouvir: filho, vai em paz, a tua fé te salvou.